Olá, seja muito bem-vindos a mais um Diálogos de Justiça, o podcast do Tribunal de Justiça de Roraima. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem transformado a forma como o judiciário atua e se relaciona com a sociedade por meio da inovação. E o nosso bate-papo é com a Inayara Sá, coordenadora do Núcleo de Projetos e Inovação do Tribunal de Justiça de Roraima, setor que tem impulsionado mudanças significativas na forma de gestão e processos dentro do tribunal. E Nayara, seja muito bem-vinda, mas antes, por uma questão de acessibilidade, eu vou fazer minha autodescrição e em seguida eu gostaria que também você fizesse a sua. Eu sou uma mulher baixa de 1,51 m, estou vestindo uma camisa preta, tenho cabelos compridos, de tons claros, estou aqui sentada na bancada do estúdio de gravação do podcast. Ok, então eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos castanhos, ondulados e curtos. Estou aqui sentada na bancada com uma camiseta preta, uma blusa preta de botões. Maravilha, Nayara, mas antes da gente falar sobre inovação, o núcleo de projetos e inovação, gostaria que você falasse um pouquinho como que se iniciou essa sua trajetória com a inovação e de que forma que isso te motiva no dia a dia, no desenvolvimento do teu trabalho. Legal, eu estou muito recente na área de inovação do tribunal, diretamente, né? Acho que indiretamente eu sempre estive com um pezinho nela, mas diretamente eu estou apenas, vou fazer 3 meses ainda. A minha história com a inovação começa em 2003, em Maringá. Eu sou daqui, mas estudei em Maringá, fiz a faculdade lá e trabalhei como gerente de relações públicas lá na prefeitura. E lá a gente trabalhava com inovação, um projeto que é conhecido no Brasil inteiro chamado Orçamento Participativo. Foi meu primeiro contato com a inovação. E aí eu comecei a entender sobre esse mundo um pouquinho. Então a história da inovação, ela é muito próxima da minha história com o serviço público, não com o tribunal, mas com o serviço público. Já vão aí 22 anos. Que legal. E dentro do núcleo de projetos e inovação, só para as pessoas entenderem, quem ainda não conhece, quem ainda não teve a oportunidade de ter o contato com o NPI, explica qual é a principal função do núcleo de projetos e inovação aqui dentro do Poder Judiciário. O Núcleo de Projetos e Inovação, ele tem a função de trazer para o tribunal uma cultura de projetos, né, de planejamento de pequenas ações com início, meio e fim, que é isso que é um projeto, para que depois eles se tornem parte do dia a dia do tribunal, mas antes disso eles devem ser um projeto, e também a cultura da inovação, para que em todos os setores e todas as pessoas tenham na sua cabeça que além do ordinário do dia a dia, a gente pode inovar, ter novas ideias. Inovação, ela é para solucionar problemas. Às vezes a gente acha que inovação é para ser diferente, né? É para ser, eu quero ser diferentex, eu quero ser moderno, eu vou fazer inovação. Na verdade, inovação é para solucionar problemas de um jeito que ainda ninguém fez. É sair totalmente daquele, sempre foi feito assim, que às vezes a gente escuta no serviço público. Então, o NPI vem com essa função de mudar essa chave na mentalidade dos nossos servidores, das nossas servidoras, magistradas, né, e magistrados também. E são inúmeros projetos, né, existem os projetos de gestão, mas, pra você explicar mais detalhadamente pra gente, se um setor, porventura, quiser desenvolver o projeto, quiser contar com o apoio do NPI, esse é o caminho? Explica pra gente como é que funciona. Certo, a gente tem um fluxo, que é um fluxo, já definido, né, que está lá no projeto no programa do Simplificar, perdão, que a gente precisa passar pela Secretaria de Gestão Estratégica e entender se aquele projeto, aquela ideia está alinhada, né, com o nosso planejamento estratégico institucional. Porque às vezes a ideia, nem sempre ela soluciona um problema real. Às vezes é só uma ideia que alguém pensou. Ela também não vai ser descartada, porque às vezes chega o momento dessas ideias. Ela vai ficar registrada. Então é importante que tudo seja feito via SEI, que seja feito por meio desse fluxo, passa pela estratégia dá o seu parecer, né, a sua manifestação, a presidência também concorda ou não, e aí vai para o núcleo de projetos para a gente esmiuçar, definir, trabalhar todo esse projeto. Seja um projeto de inovação ou seja um projeto mesmo de gestão ou mesmo da área fim. A gente tem muitos projetos que são da área administrativa, mas a grande maioria são para melhorar a vida do cidadão, do jurisdicionado. Eles têm impacto lá na ponta mesmo,
nos processos judiciais, no atendimento à população. Então, é importante que tenha esse caminho para que sejam projetos realmente alinhados com a estratégia institucional. E você poderia destacar para a gente, os principais projetos que estão em andamento nesse ano de 2025? A gente tem hoje 22 projetos, que é do plano de gestão. Pela primeira vez, a gente está nessa época, ainda não estamos nem na metade da gestão, e a gente já tem 63% desse plano de gestão cumprido. Isso, assim, é de muita alegria para a gente. A gente vem realmente evoluindo na área de gestão de projetos, né? A gente ganhou essa maturidade. Então, o que talvez antes demorava para andar, porque nem sempre todos os envolvidos compreendiam a importância de planejar antes de realizar, né? Agora a gente já chega numa outra fase. Essa gestão já chegou com seus projetos prontos e a gente está antes da metade da gestão, com mais da metade dele cumprido, né. A gente tem grandes projetos também que são de apoio à gestão, são mais de 75 projetos, que são de apoio à gestão, todos alinhados à estratégia. A gente tem, por exemplo, a tradução da nossa Constituição para a língua macuxi, que a gente tem trabalhado junto com a sociedade. A inclusão de alguns pontos, de inclusão digital, né, os PIDs, em algumas comunidades indígenas. A gente tem, também o projeto para acessibilidade, eita, engatei. Acessibilidade para meninas, de Bonfim, Normandia. A gente tem, infelizmente, um alto índice de crimes contra vulneráveis, né, nessas localidades, então a gente está fazendo um trabalho muito próximo da sociedade, para que a gente consiga evitar esse tipo de crime. E esse é um projeto que está no plano de gestão. A gente tem um projeto chamado Compra Jus, que é juntar o Norte, os tribunais do Norte, para fazer compras juntos, porque isso faz com que fique mais barato. E é uma grande inovação, inclusive esse projeto ganhou o prêmio de inovação do CNJ. É um projeto que já está mais de 50% andando, com uma receptividade dos outros tribunais muito grande. Assim, a gente tem várias coisas acontecendo, Nil. Muitas ações, né. E dentro da estrutura do NPI tem o laboratório de inovação. Conta pra gente também como é que funciona o laboratório, de que forma que ele pode contribuir tanto para os nossos servidores, as nossas unidades, mas também, para o jurisdicionado. Nosso laboratório é lindo. Se você não conhece, passe lá, segundo andar da sede administrativa. E assim, eu tenho muita alegria na construção dele. Eu sempre gosto de contar uma história, né? A gente sabe que histórias se conectam. Então, eu fui para os Estados Unidos em 2017, que também eu quis me atualizar nessa área de inovação. Em 2017, eu fui para o Vale do Silício, fiz um curso lá, fiquei 10 dias lá em Stanford, aprendendo várias coisas. E eu via que as instituições lá tinham esse laboratório. E eu já chegava no segundo andar, já no meu retorno, eu falava para o Reubens, que à época era o secretário de infraestrutura: "Aqui, a gente tem que fazer um laboratório aqui, fecha com vidro", e eu mandava as coisas, mas ninguém entendia, porque ainda o CNJ não falava disso, né. E aí eu acho que eles faziam assim: "Ah, vê lá o que a Nayara quer, mas assim, ninguém vai fazer isso aí não". Só que quem trabalha com inovação não pode desistir, né. Às vezes a sua ideia, ela parece estranha para as pessoas, mas não desista, uma hora alguém vai entender o porquê ela é importante para a sociedade. E aí em 2020, então se inaugura o laboratório, que foi só melhorando, né, eu nunca tinha trabalhado lá, estou lá muito recentemente, mas sempre vejo ali com muita alegria, com muito orgulho aquele espaço. É um espaço para que as pessoas sintam-se à vontade para inovar. É um espaço onde aquela hierarquia pesada, dura do judiciário fica um pouquinho de lado, obviamente sempre com muito respeito, mas em que as ideias não têm hierarquia. Não importa qual a sua posição, a sua ideia vai ser ouvida, ela vai ser trabalhada ali dentro do laboratório. Tem várias metodologias ágeis para isso, para fomentar a ideia. Às vezes tem gente que está nos ouvindo e está pensando assim: "Ah, eu não sou criativa, eu não tenho ideia". Mas no laboratório, o James, que é o nosso chefe do laboratório, e toda a equipe, eles têm ferramentas e metodologias que fazem com que qualquer pessoa seja criativo e tenha boas ideias. Então é todo mundo ali trabalhando junto para a gente ter um judiciário cada vez melhor, mais humano, Nil, mais próximo da população. Que interessante. E Nayara, também o Núcleo de Projetos e Inovações atua para realizar alguns eventos que possam fomentar a participação, né, de
de outras pessoas, como, por exemplo, teve a Semana de Inovação, com o Prêmio de Inovação, teve também um evento que reuniu outros tribunais aqui no estado de Roraima. Conta um pouquinho para a gente sobre essas iniciativas. Legal. Como eu disse, eu sou muito recente na área, né, mas a coordenadora anterior, que é a Janaíne, que fez um excelente trabalho, estruturou mesmo o NPI, né, desde o seu início praticamente até muito recentemente, ela idealizou 2 eventos grandes para esse ano, que é o segundo que foi, né, o segundo encontro de projetos dos tribunais de justiça. Então a gente recebeu 11 tribunais, 9 estados da federação, né, o pessoal que não conhecia Roraima veio porque, "Ai, o Tribunal de Roraima é sempre tão falado, tem uma menção tão positiva, quero ir lá conhecer". Então foi uma experiência muito legal e eu também fiquei muito feliz de poder executar essa ideia que a Janaíne teve, né, anteriormente e deu muito foi muito legal, teve muito sucesso. Foram discutidos nesse evento os projetos da área de justiça de todo o país, né. E a gente teve também idealizado por ela, né, junto com a equipe à época, a quarta semana de inovação. Gente, um evento de inovação que já está na quarta edição, né, é muito legal. A gente tem o prêmio, que foi também quarta edição do prêmio, e a quarta edição dessa semana de inovação. Então primeiro a gente discutiu projetos em setembro e em outubro a gente foi tratar realmente da inovação, de como pensar a inovação no Tribunal de Justiça. A gente teve 16 trabalhos, né, que foram para a etapa final de apresentação, todos os trabalhos para melhorar o poder judiciário. A gente teve 3 finalistas, né, se pudesse tinha todos entravam, mas precisamos escolher só 3. E aí esses 3 agora devem ser trabalhados, melhorados para realmente serem implantados no Tribunal de Justiça. E Nayara, falando dos prêmios, né, você falou quarta edição já esse ano, mas nas edições anteriores nós tivemos alguns projetos em destaque, inclusive nacionalmente. Você poderia mencionar quais seriam esse ou esses projetos? Olha, um que eu lembro bastante é a questão do investidor anjo, né, que eu acho um projeto sensacional da coordenação da violência doméstica, né, coordenadoria da violência doméstica, que é ajudar mulheres em situação de violência doméstica. Qualquer pessoa, pessoa física, pode fazer um patrocínio, um investimento anjo, né, para que essas pessoas, essas mulheres saiam da situação de violência doméstica, tenham um emprego, um trabalho, uma atividade que elas possam sustentar a si próprias, sustentar seus filhos, né. Esse é inclusive um prêmio que já venceu nacionalmente, está indicado aqui para o prêmio do Judiciário Exponencial. Então, assim, a gente sabe que é um prêmio de muito sucesso. Além disso, agora no plano de gestão, tem um vencedor do prêmio de inovação da primeira edição, que é a modernização das custas para aumentar a arrecadação, que é da Marta Lopes. Ela lá no primeiro prêmio apresentou essa ideia e agora ela é um dos projetos do plano de gestão. A primeira edição também teve o projeto da correição, que até hoje é utilizado na corregedoria, né, mudou a gestão, mas continua sendo utilizada essa metodologia de correição. Assim, a gente realmente usa no tribunal as ideias que chegam ali no laboratório, que vão para o prêmio e etcétera. Então não é só apenas uma premiação por novas ideias e novos projetos, mas efetivamente esses projetos eles são realmente entram, né, no dia a dia, na rotina do tribunal e faz as coisas acontecerem, como você falou, são projetos que buscam resolver problemas, né, trazer Exato. efetividade na realização do serviço. E falando de destaque nacional, o tribunal tem se destacado dentre várias iniciativas também, na questão da linguagem simples, né, o selo linguagem simples. E me conta, esse ano a gente teve novamente selo linguagem simples? Quero saber. Olha, sai em primeiríssima mão. Muito recentemente saiu o resultado e o Tribunal de Justiça de Roraima foi pela segunda vez contemplado com o selo, né? Dos 92 tribunais, só 47 receberam. Então, assim, a gente fica muito feliz da gente continuar sendo essa referência em acessibilidade da comunicação e em linguagem simples. A gente teve uma pontuação altíssima e o trabalho de vocês do Núcleo também está lá mencionado, né, porque o trabalho que vocês fazem é todo preocupado com acessibilidade e linguagem simples. Então, assim, o tribunal está de parabéns, né, porque a gente realmente tem mais uma vez o selo existe há 2 anos, nas 2 edições a gente foi contemplado com o selo de linguagem simples. É, a gente vem tentando, né, é um desafio porque a linguagem jurídica, a gente tenta
transformar isso da melhor forma possível para que as pessoas possam compreender, né? E até conversando com os intérpretes de Libras, né? Eles falando também do desafio que é, você traduzir uma linguagem jurídica para uma linguagem em Libras, né? Na língua brasileira de sinais. E hoje, com a linguagem simples, foi o que eles mencionaram que para a gente facilitou muito também. É, até para eles, né. É isso, o tribunal adotar a linguagem simples. E todo mundo ganha, né? Sim. E parabéns pela iniciativa. E Nayara, eu queria também que você, se puder, né, e se tiver, falar dos próximos projetos, as próximas ações que vocês pretendem implementar para o ano de 2026. Tem algo em mente que possa adiantar aqui pra gente? Olha, a gente já tem um planejamento pensado. Ano que vem, obviamente, tem a quinta edição da Semana de Inovação e a quinta edição do prêmio. A gente espera muitas ideias lá no nosso prêmio, né, que elas sejam realmente voltadas para melhorar o tribunal. A gente também quer começar a trabalhar um sistema de gestão de projetos. Hoje a gente faz tudo pelo SEI, mas a gente precisa ter algo que a gente está pensando em algum tipo de inteligência artificial dentro do SEI para fazer essa gestão dos projetos. A gente também pensa em implementar alguma metodologia ágil dos projetos, né, que é pegar as ideias dos projetos e levar para dentro do laboratório de inovação, já desde o começo, para que ele seja discutida com metodologias ágeis. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, mas não sabe direito para que serve aquela ideia. A inovação, ela traz o cidadão para o centro da ideia. O que que isso realmente vai solucionar de problema? O que isso vai realmente melhorar a vida das pessoas, dos nossos clientes. E claro, os nossos clientes são servidores, servidores, magistrados, magistrados, e todos cidadãos e jurisdicionados também. A gente quer melhorar a vida deles. Muitas das ideias, às vezes, elas não chegam com isso tão claro. Que problema eu estou resolvendo? É uma ideia que eu achei bonita, eu vi em algum lugar. Né? Então, a gente também quer fazer essa viradinha de chave, que ela já vem acontecendo, mas melhorar um pouco isso, trazendo metodologia ágil para os nossos projetos. Maravilha, que bom, ouvir, né, esses projetos que realmente vão impactar, no dia a dia da população, que são aqueles que realmente procuram os serviços do judiciário. Agradecer a sua participação aqui. Já, poxa Já, vida. mas se tiver, a gente continua batendo Imagina. papo aqui. Foi maravilhoso. E a gente deixa esse espaço aqui aberto sempre para o NPI. A gente sabe que sempre novas ações, novos projetos, novas ideias, novos eventos. E a gente está aqui à disposição sempre para divulgar, porque a gente sabe da importância do Núcleo de Projetos de Inovação, do Laboratório de Inovação, porque o objetivo maior realmente é o trabalho de excelência que o tribunal tem conseguido ali por vários anos, alcançar, né, a excelência, mas isso muito em virtude do trabalho de muitas mãos, de muitos É verdade. setores, e o NPI faz parte desse processo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Olha, Sara, eu que agradeço. Muito importante falar de inovação, a gente falar de linguagem simples, a gente entender que às vezes a gente pensa em inovação muito voltada com tecnologia, com coisas caras. A gente do NPI entende que inovação é melhorar realmente a vida das pessoas. Então, a inovação não é para ela ser só aquilo que é mais caro, que é mais tecnológico, mas prioritariamente que ela melhore a vida das pessoas. A linguagem simples nos traz uma humanidade para o poder judiciário. Muitas vezes usou a linguagem como poder para se distanciar da sociedade. Mas no século XXI, a gente precisa se aproximar da sociedade. Século XIX talvez fizesse sentido, 2 séculos depois não faz mais. Então a inovação nos traz essa modernidade de olhar do que a sociedade espera da gente hoje. Essa humanidade, o que mais a sociedade pede do poder judiciário brasileiro é proximidade, humanidade, e a gente no NPI está tentando fazer isso acontecer. Então, muito obrigada por esse espaço. Obrigada mais uma vez, e você que nos acompanhou até aqui, confira todas as edições do podcast nas nossas plataformas digitais, acompanhe também nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no Poder Judiciário de Roraima. Eu te encontro no próximo episódio e até lá.